volta com o nosso vídeo da rodada 7. Eu tô tentando falar um pouquinho mais alto porque tem uma galera que tá falando aí da questão do áudio, tá? O meu microfone ele fica aqui embaixo, ó. E não sei se é porque ele fica muito embaixo, mas eu dei uma subidinha nele aqui. Espero que o áudio esteja ok. E ó, já vou avisar pra vocês de cara uma coisa, tá? O cabelo tá assim, ó, tá meio grande, tem que cortar, tá feriadão. Mas uma coisa que eu vou avisar pra vocês de cara, está aberta a lista de espera pra degustação, cara. Já tem mais de 300 pessoas lá, a gente começou a divulgar essa semana, ainda de forma mais tranquila. A degustação vai ocorrer na rodada 10, 11, 12, isso mesmo, são 3 rodadas para você degustar e todas as informações eu vou mandar lá nesse grupo, que é um grupo de espera, um grupo de informações, né, para que eu possa passar para vocês as informações certinhas e todo mundo consiga, né, entender bem como que é participar da degustação aqui do Pardal, tá? Então corre lá, o link tá aqui embaixo, é só clicar que você vai ser direcionado direto lá pro Telegram e aguardar. Está na rodada 7, ainda vai ter divulgação na rodada 8, na rodada 9, para a rodada 10 a gente fazer a nossa degustação. Mas enquanto isso, tá rolando ali umas pílulazinhas, né, uns videozinhos que eu mando e vou mandar lá ainda hoje o vídeo que a gente fez falando sobre a recorrência de meias. Tem uma informação muito legal lá pra gente pra analisar e tal. E acho que esse vídeo aí vai ser um vídeo bom pra rodada. Outra notícia pra você. Ó, a gente tá com um grupo de aposta, né? Eu, Renato Vargas do Cartola Cartoon e o Lucas do Guardiola do Cartola. Esse grupo tá botando grana no bolso da galera pra caramba e tá inteiramente gratuito. Então clica no link aqui também, que é o nosso V+, V positivo, tá bombando e a gente já tem novidade lá. A gente fechou uma parceria muito top que vai ter sorteio de banca. Isso mesmo, a gente vai sortear algumas bancas inteiramente gratuitas. Então é só quem estiver lá no grupo vai saber. E também a gente tá liberando aí um grupo de bingo completamente gratuito também. E em breve a gente vai lançar um curso para você que é de cartola, que quer conhecer um pouco mais ali das apostas, para você não entrar cru, né, nesse mundo. Por isso que a gente optou por lançar o nosso grupo gratuito e ao invés de lançar só o VIP, lançar um curso para que você aprenda, porque ninguém aqui quer perder dinheiro à toa. E falta muita informação, falta essa galera, né, botar um pouco a mão na consciência e ensinar um pouco antes de sair jogando um monte de informação, achando que esse mundo de aposta é você botar ali uma quantidade, ficar rico, ganhar 50 mil em um monte de múltipla. Não é. Muita gente consegue ganhar, se dá bem, mas aposta muito mais do que isso, por isso que a gente resolveu ensinar. Beleza? Então, ó, como sempre, deixa aquele like, tá? Compartilha, porque a única força que eu tenho aqui é com vocês, deixando o like, compartilhando. Mais um vídeo fazendo na madrugada, mesmo no feriado, tive que fazer imposto de renda, resolver um monte de coisa. Então, ó, pra não deixar vocês sem vídeo, sexta-feira vocês vão acordar, pra quem tá aí trabalhar, pô, já tem o vídeo lá prontinho. Quem chega do trabalho vai conseguir assistir o vídeo sexta-noite, sábado, né? Então, pra não furar com vocês. Então, dá essa moral aqui pro Pardal. Deixa teu like, compartilha, comenta e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos nessa. Muita gente sem cartoleta ainda, né? Eu tô com um time aqui, ó, que é o Rasante, tá com 115 cartoletas, pouca, né? Se a gente for pegar aí, ó, 115,37 dividido por 12, dá uma média de 9,61 por jogo, tá? Por jogador. Então, antes de mais nada, né, cara, tem bons goleiros na rodada, tem bons nomes na rodada. Eu acho que dá pra gente fazer boas apostas, né, e conseguir ainda dar uma equilibrada. Para isso, a gente tem que saber economizar, né, onde importa. Bom, goleiros ali pra rodada, né, que são goleiros que no fim das contas acabam times que acabam cedendo, né, defesas. A gente tem alguns, né, o CAP é um time que cede ali uma quantidade boa de defesas, então o goleiro do Fortaleza pode ser uma boa.
A gente tem o Bragantino também cedendo uma quantidade boa de defesas para o adversário, então a gente tem um goleiro do Grêmio. Do outro lado a gente tem o Fluminense, mas eu não gosto desse goleiro do Juventude, acho que o Fluminense é um time muito over goals, e aí, cara, pode fazer 3, 4 defesas, mas vai tomar 2, 3 gols, e a gente vai falar bem do Fluminense nessa rodada. Eu não tenho muito essa coisa, será que a gente acredita no Fluminense? Irmão, tem que acreditar, é o jogo, porra, do Fluminense, vai lá, mete 2 gols, 2, 3 gols, todo jogo no Maracanã, tá pegando o Juventude, que não joga uma cacetada de tempo, que antes, quando treinava, já era ruim pra caramba, veio aqui no Newton Santos, tomou de 5 do Botafogo, foi lá jogar contra o Criciúma, jogou mal demais, tomou uma, porque o Criciúma também não é lá essas coisas. Cara, não tem como. Pra mim, na pré-análise, Fluminense é muito favorito, papo de fazer 2, 3 gols. Mas vai dar errado e aí os haters vão ficar enchendo o saco. Encher o saco de outro hater. Vai falar que o quê? Que o jogo bom da rodada é o do Vitória. Não é, pô. O jogo da rodada que tem potencial de gol é do Fluminense. Fluminense no Maracanã, todo jogo. Acontece algumas coisas no jogo do Fluminense. Mete 2, 3 gols e leva gol. Isso é o jogo do Fluminense. Eu acho que o Fluminense pode até segurar um saldo de gol, porque o Juventude também é bem fraco nesse quesito, deve entrar um pouco mais fragilizado. Vou até colocar aqui o Fábio pra gente abrir essa visão de goleiro. Mas é um time que joga bem, que tem muita qualidade. No ataque, porra, tem Keno, tem Cano, tem Cuno, tem tudo. Ainda tem o Marcelo, tem o Arias, né? Então, assim, é um time que mete 2, 3 gols fácil e é isso. A análise é essa e... não quero ir com o Fluminense, não sei se eu posso confiar. Irmão, a análise é essa. O que vai pro campo depois é outra história. Mas quem tiver analisando diferente a rodada disso daqui que eu tô falando, é o cara que tá em cima do muro. Porque a grande verdade é essa. Todos os jogos tem jogos muito equilibrados, tem ali favoritos como Palmeiras e Inter, mas o Inter voltou agora, sentiu aí no meio da semana, não conseguiu reverter um resultado, deu um apagão. Palmeiras jogou hoje, jogou mal, nem finalizou, jogou numa preguiça do caramba. Mas é o Criciúma, mas cara, Palmeiras, assim, super mais ou menos, mas é também um jogo que tem potencial. E de resto, cara, tudo assim, para todos os lados ali, meterem gol, né? Então, o único assim que a gente olha, que vê que realmente tem um ataque muito superior contra uma defesa muito inferior, é esse do Fluminense, tá? Então, é isso. Hoje eu tô pistola, poucas ideias. Brincadeiras à parte, cara, e aí a gente tem alguns times, né, com a questão do saldo de gol, que é o próprio Palmeiras e o Inter, né, como a gente estava falando. E de resto, pessoal, eu não acho que tenha muitos nomes ali interessantes, não. E eu acho que, assim, correndo um pouco por fora, a gente tem ali o goleiro do Botafogo, porque o Corinthians em casa às vezes não faz gol, né, e acaba finalizando. E aí, cara, a gente tem esses goleiros aí, né, 5 goleiros, que é o Everton, Fábio, João Ricardo, João Vitor e o Rocher. Cara, aí de cara a gente já tem que pensar o seguinte, cara, qual goleiro que vale a pena? Vale a pena eu gastar 8 no João Ricardo, precisando de 4,5 para valorizar? Eu acho que não. Por quê? Cara, você já tá sem cartoleta, você vai colocar um goleiro ali que custa 8, né? A gente fez ali a conta e viu que nesse 115, 120, você já vai ter uma dificuldade, se você tiver mais ou menos nesse quesito. E assim, cara, eu não acho que vai ser muito diferente, não. Se você te falar aqui de 130 cartoletas, é 10,8 para cada jogador. Então você tem um ataque lá que vai custar 15, 20. Então você tem que economizar um pouco atrás. Então, cara, o João Ricardo, Fábio, Everton, todos os goleiros ali que custam mais de 8 e precisam de muito para valorizar. Se o João Ricardo precisasse de 0,50 para valorizar, aí valia a pena, porque a gente colocava ele no hack do goleiro. Se ele fizesse 2 pontos, beleza. Agora, se ele fizer 2 pontos aqui, ele perde, né, a valorização. Mas, se você tá com cartoleta e quer colocar ali um goleiro diferentão, eu acho que tanto o Everton quanto o Fábio, diferentão não, né? Um goleiro nessas situações, tanto o Everton quanto o Fábio e o João Ricardo são goleiros ali que são mais caros, mas são interessantes, né? O Everton pode segurar esse SG, não acredito que vai ter muitas defesas, mas pode segurar esse SG, fazer uns 7 pontos. O Fábio eu já gosto, né? Porque o Fluminense é um time que deixa o adversário chutar, mas como do outro lado você tem um adversário que é bem mais
fraco, né, assim, ofensivamente, o Fábio pode ser esse goleiro que termine ali o jogo com uns 8, 9, 10 pontos, né? Então acho aí que pode ser interessante para quem tem cartoleta, e o João Ricardo pega realmente um time que finaliza. Como a gente está aqui num momento sem cartoleta, então eu vou tirar o Palmeiras, eu vou tirar o Fluminense e eu vou tirar aqui também o Fortaleza. Aí sobra o João Vitor e o Rocher, né? Ambos custam ali no máximo 6. O João Vitor precisa de 3 para valorizar, então no hack do goleiro ele vai entrar ali com 1 ponto, então não vai perder muito. O Botafogo, né? O técnico Botafogo conseguiu dar uma organizada na cozinha. Eu tô até achando estranho esse 2,99 para valorizar. Pode ser a quantidade de jogos do João Vitor, né? Porque realmente aqui, teoricamente, ele deveria precisar de muito menos, né? Para valorizar, e o Rocher de muito mais, né? Então, assim, essa valorização esse ano tá meio maluca, né? Então a gente não pode esperar tentar adivinhar, né? Vamos com o que tem aí. Então são esses goleiros aí que eu acho que são interessantes, mais ou menos ali para rodada, tá? Ali em questão de... Eu sempre atinjo esse máximo aqui, cara. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar os atletas favoritos. Ele devia ter um comando aqui para eu desfavoritar todo mundo, né? Por ficar esse aqui 1 a 1, chatão. Ó, você vê que isso aqui tá mó tempão, né? Porque tava falando do Eduardo ainda. Ó, então vamos lá. Bom, aí vamos dar uma favoritada aqui nos goleiros, porque eu acho que aí faz sentido, né? Primeiro, quais são os goleiros que precisam de pouco para valorizar e tem ali um custo-benefício bom? Deixa eu colocar aqui os prováveis, né? Porque senão a gente também não sabe qual é o jogo. Bom, ó, Rocher é o que custa mais barato, que precisa de menos para valorizar e tem custa legal. Eu acho que o Inter tem chance de segurar SG, é aquele ponto. Se o Rocher sobe, né, no hack do goleiro, vai custar, se fizer 1 ponto, vai acabar, né, perdendo ali um pouquinho, né? Mas eu acho que assim, a chance do Cuiabá ir para cima ali, tentar fazer algumas finalizações e o Rocher ganhar algumas finalizações ali até mais de boa, não é difícil não, sabe? Eu acho que pode funcionar. Eu tava até aqui, ó, na terça-feira, tô até aqui abrindo para dar uma olhada. Ó, o Inter jogou contra o Belgrano, o Inter foi muito superior, né? O Belgrano fez 4 finalizações e acabou fazendo gol, mas o Inter foi muito superior e teve assim um momento meio que de apagão, né? Então acho que assim, nesse jogo o Rocher pode acabar se dando bem nessa brincadeira, né? O Rafael, cara, o Cruzeiro fora de casa é um time mais ou menos, né? O São Paulo é um time que vem conseguindo fazer alguma coisa em casa. Não é um SG super certo, mas pode acontecer. O Galo eu também já acho que não pode bater tanto esse saldo de gol, né? Então assim, cara, a gente não tem assim muitos goleiros, né? Teoricamente, né? Como eu falei pra vocês. Tem muita gente indo de Carlos Miguel, mas pô, o cara custa 7,70 e para valorizar precisa de 5. Ele precisa segurar esse SG e que o Botafogo faça algumas defesas. Então assim, eu não sou muito fã dele, né? Nesse momento, porque eu acho que o Botafogo tá sabendo jogar fora de casa, ganha às vezes de 1 a 0, aí o goleiro vai fazer 1 ponto ali, e aí você vai perder muita cartoleta. Então eu acho que o que a gente tem que pensar muito é no custo-benefício e nos goleiros realmente que não são muito caros e que valem a pena a gente colocar aqui para isso. Então assim, eu acho que esses 4 se enquadram ali em goleiros que não são tão caros, tirando o Everson, né, que custa 9,62 e que não precisam de tanto para valorizar. Lembrando que o João Vitor joga fora de casa, goleiros que jogam fora de casa tendem a fazer mais defesas, porque o time acaba jogando de forma mais reativa, e o Botafogo jogando fora de casa, ele é realmente um time mais reativo. Nesse jogo aí contra o Júnior de Barranquilha, por exemplo, foi 0 a 0. O Botafogo teve um momento ali muito bom, né, no segundo tempo,
até depois da expulsão, né? Aliás, teve um momento muito bom no primeiro tempo. Aí depois da expulsão, acabou que o Júnior de Barranquilla cresceu, né? Mas o time era muito ruim, né? Na relação ali de finalização. Mas mesmo assim foram 9 finalizações. Então eu acho que o John Vitor é esse goleiro que, dependendo ali da forma que o Corinthians entre, o John Vitor ele pode sim segurar esse saldo de gol e fazer várias defesas, né? Porque é o que eu falo, o goleiro que joga fora de casa costuma fazer mais defesa. E eu gosto muito do Rocher pelo preço, né? Pelo preço e a questão ali do mínimo para valorizar. Cara, é o que eu falei para vocês. Pô, eu tô com cartoleta, eu quero olhar saldo. Pô, aí você pode colocar o Everton aí na brincadeira para saldo. Eu não acredito, assim, é o que eu falei. O Carlos Miguel pode segurar? Pode, mas eu tenho ali minhas dúvidas. O Marquezin, inclusive, cara, ó, tá em dúvida, né, entre o Rafael Cabral e o Marquezin. Eu também não sei quem vai jogar. O Rafael Cabral é um bom goleiro também, né? Ele é o Marquezin, né? Acho que são goleiros aqui interessantes. Acabou que no filtro ali acabou não pegando. Mas deixa eu até pegar aqui, ó, que aí agora vai. Ó, eu acho que esses goleiros aqui são bons. O goleiro do Grêmio, ele é muito bom por causa das defesas, né? Então, isso daí que é interessante ali pra gente ter essa visão. Grêmio que voltou muito bem, né? O Grêmio voltou, cara, me surpreendeu bastante. Ali na Libertadores, meteu 4 no The Strongest. Tava ali como lá embaixo no grupo, né? Ainda tem mais 2 jogos. Cara, depende única e exclusivamente dele, né? Se fizer ali mais 6 pontos, vai a 12, né? Se fizer uma vitória, um empate, dependendo do saldo, vai a 9 e pega ali o Atiupato, vai pegar o Estudiantes, né? Que é o pior do grupo. Vai pegar o Estudiantes ali, que é o pior do grupo, com 3 derrotas. E pega também ali o Atiupato, que é a disputa direta, né? Eu acho que isso daí é bem interessante ali pro Grêmio, né? Então, pô, gostei do jogo do Grêmio. O The Strongest teve 9 finalizações, 2 defesas ali do goleiro do Grêmio, né? Que jogou ali... nesse caso foi o Marquezin, né? Acho que o Rafael Cabral pode assumir aí no Brasileirão. O Rafael Cabral entra um pouco nesse tipo de goleiro, né? 7 cartoletas, 2 para valorizar. Então acho que tem ali pega um Bragantino que costuma finalizar, então tem a questão das defesas, eu acho que é interessante. Então, cara, é a gente definir, né, quem a gente vai colocar. Eu gosto, como eu falei, eu gosto do Rocher porque tem esse peso aí do muito grande ali do saldo de gol, mas lembrando que o Cuiabá, jogando ali na Sul-Americana, tem feito gol, né? Tem tirado a barriga da miséria. O que eu fico meio pé atrás ali com o Rocher é muito mais a questão, né, ali da defesa, deixar ele ali à mercê e tal. E, cara, se você tiver ali se você tiver cartoleta, aí você tem o Everton, né, que acaba sendo um goleiro bom ali para rodada em relação a saldo, né, também. Mas eu não acho que vale, porque 11,45 é muita coisa. Não tem goleiro base, tá? Por enquanto, técnico a gente vai falar lá na frente. Bom, aí, pessoal, vamos para zagueiro, né? E zagueiro, a gente tem que entender quais são as opções de bons zagueiros. Na questão de saldo de gol, né? Lembrando da questão do saldo de gol, a gente tem, né? O que a gente analisa aqui é um Palmeiras, que tem uma chance de saldo de gol, um Internacional, que tem uma chance de saldo de gol, um São Paulo, né? Que corre ali por fora, Corinthians, né? Um Flamengo, ali tipo, opa, será? Um Galo, também acho que é um opa, será? E um Grêmio. O Grêmio acho que não. O Grêmio acho que é um jogo para ambos. E aí a gente tem esses zagueiros aqui. Aí a gente tem que pensar também em questão de grana. O Vitão, ele custa barato e precisa de pouco para valorizar. O Mercado, ele custa barato, tá?
E ele também precisa de pouco para valorizar. O mercado, ele é um zagueiro mais de bola aérea. Então você tem a opção de colocar ele. Mas não sabe se vai jogar ele ou o Robert Renan. Tá? Então se for jogar ali o Robert Renan, custa 6,19. Então é isso daqui que a gente tem que esperar. Não adianta, o vídeo está sendo gravado na madrugada de quinta para sexta, a gente tem esses pontos, né? Então aqui nesse ponto tem Vitão ao mercado. Como mercado para mim, pode ser que jogue o Robert Renan. O Vitão pode pegar ali o lado do Clayson. Eu vou colocar o Vitão aqui como um bom nome. Bahia e Galo. Cara, o Bahia e Galo também tem uma dúvida, né, com relação à formação que vai, né, o time. Você vai jogar com linha de 3, você vai jogar com linha de 4, né? Mas o Bahia, por exemplo, é um time que toma muita finalização de bola parada, de escanteio. E aí a gente tem o Fux e o Lemos, né? Lembrando que o Lemos é muito caro, custa 11, 5 para valorizar. Então eu tiro o Lemos dos meus favoritos e deixo o Fux, que custa 6 e precisa de 1,76 para valorizar. Aí eu economizo, né? E não preciso que ele faça nada assim muito absurdo, né? Por parte do Cruzeiro, também é um time que toma muita finalização, né, de zagueiro. Você tem o Arboleda que não custa caro, mas precisa de muito para valorizar, para você colocar esse zagueiro só, né, para a questão de bola aérea. E o Alan Franco, ele também custa caro, precisa de muito para valorizar. Não colocaria. Mas o Gomes, eu gosto dele. Acho que o Gomes é muito bom para rodada. Tá aqui, né, do Flamengo. Do Flamengo, cadê? Tá a dúvida entre Fabrício Bruno e Davi Luiz. Eu acho que não tem dúvida, né? O Fabrício Bruno estava na dúvida porque ia ser vendido, né? Não aceitou. Então, joga o Fabrício Bruno. O Léo Pereira não tá podendo jogar, né? Acho que não sei se está suspenso ou machucado. Acho que está machucado, né? Tá suspenso. Isso, tomou 3 cartões, está suspenso. E aí a gente tem o Léo Ortiz, cara. O Léo Ortiz, ele custa mais, né, do que o Fabrício Bruno. Mas o Vasco é um time muito ruim na bola aérea. Então, por mais que ele seja um zagueiro que custe 10, eu acho que ele vale a pena pelo motivo dele ser um bom zagueiro de desarme. Ele pode pegar o Rossi, né? E como o Vasco é ruim nessa questão de bola aérea, das bolas paradas, e o Flamengo tem bons batedores de bola parada, eu acho que o Ortiz acaba entrando um pouco nessa brincadeira. De resto, galera, eu não vejo assim uma quantidade bizonha de zagueiros não, tá, cara? Eu acho que a gente tem que sim dar aquela economizada. Eu acho que na parte de trás ali é o momento da gente dar uma segurada. O próprio Fluminense não tem zagueiro assim muito absurdo, né? Talvez se o Antônio Carlos for pro jogo, né? Que o Antônio Carlos é um zagueiro baratinho, né? Mas ele tá sempre ali entre os prováveis e pode não rolar. O Manuel também, ó. Então assim, os zagueiros do Fluminense são zagueiros baratos que podem entrar ali para você dar uma economizada. Então monta teu time e deixa essa do zagueiro para depois. Espera para ver qual vai ser, né? Se vai ter alguma informação aí de escalação, né? O próprio zagueiro do Grêmio, né, que tá aqui, pode o Rodrigo Eli, né, enfim. Mas a princípio, né, acho que os atletas favoritos aqui na minha concepção são esses aqui. Vitão, né, pega um time que muita dificuldade de fazer gol no campeonato, que é o Cuiabá. Fux, que pega um time que gosta de fazer gol, mas é mal na bola aérea e cede alguns desarmes. Gomes, né, pelo fato do saldo de gol, né, e também na questão da bola aérea, hoje teve um gol anulado, inclusive, e o Léo Ortiz pelo esse ponto ali da bola aérea. Nesse momento, tá, eu vou colocar o Gomes aqui na prévia, porque eu acho que tem que ter gente do Palmeiras e a gente tem outras posições ali que talvez nem entre, né, esse jogador do Palmeiras, apesar, né, de eu achar que o Palmeiras tem muita chance de segurar o saldo, mas eu vou deixar em aberto, né, muito em função de outras coisas. Então a gente tem aqui, ó, Vitão, Bruno Fux, Gomes e Léo Ortiz. Obviamente que esses nomes aqui, dependendo de quem saia, né, dependendo ali das escalações, das prévias, isso pode mudar, mas eu acho que o Gomes, né, ele entra aqui no quesito de base. Bom, aí
Vamos para os laterais. Cara, de cara, eu acho que a gente tem alguns laterais que são muito bons para a rodada, tá? E outros que são bons, né? Então, assim, laterais que são muito bons. Arana, Marcelo. Aí você tem os dois laterais. Bom, vamos nos muito bons. Para mim, Arana e Marcelo são muito bons, né? Estão ali na prateleira de cima absurdo. Aí você tem Piquerez, René e Bustos, né, que são bons laterais também para essa rodada. Você tem o Hugo, do Corinthians. Você tem Vina e o Varela, né, que eu acho que são bons. E você tem o João Pedro do Grêmio. Aí, pessoal, tá em meia aqui, lateral. Aí, pessoal, é aquela coisa. Eu gosto do João Pedro, eu gosto do Vina. O Vina custa muito barato e muito pouco para valorizar. O Vina, para mim, vai depender muito de quem vai pro jogo. Não sei se a gente vai ter alguma prévia de escalação, porque o João Vitor é um lateral que ele dá algumas brechas ali, né? Então dá espaço, muito espaço às vezes pro próprio jogador do Flamengo ter, né, essa possibilidade. E se o Rossi for para campo, o Rossi é um jogador que perde muita posse, gera muito desarme. O Vina é um lateral super ofensivo. Nesse jogo de meio de semana deu uma assistência, no outro fez um gol. Eu acho até que ele tem uma característica muito parecida com o Ayrton Lucas, mas eu acho que até que ele se arrisca mais no ataque. Acho que a defesa, né, o ponto fraco dele é a defesa, porque às vezes ele sobe e não volta. Eu acho que o Ayrton Lucas recompõe melhor. Mas no ataque eu acho que talvez ele se jogue mais. Não é que ele é melhor, mas ele se arrisca mais no ataque do que o Ayrton Lucas. E o Varela também é muito bom, né? Vai pegar ali o David, né, tal. Mas eu prefiro aqui o Vina. Aí a gente tem Bustos e René. O Bustos custa 6 e o René, né, custa 8,71. Acho que os dois são bons, tá? Para rodada, tem a questão do SG. Um pega o Jonathan Cafu e o outro pega o Clayson, né? Um pega ali as costas do Matheus Alexandre, outro do Ramon. Eu acho que o René, né, é um jogador que a gente tem mais costume de ver os desarmes dele, né, acontecendo. Então isso pode acabar rolando. Tem o Hugo, né? O Botafogo é um time que, no final das contas, com Savarino e Luiz Henrique, cede muito desarme, mas eu não colocaria, né? Apesar do preço não ser tão caro, acho que a gente tem bons laterais, tá? Para essa rodada. Arana, Piquerez e Marcelo. A gente tem muita opção de lateral, mas muita opção mesmo de lateral. Ó, só aqui a gente está falando de 7 opções. Na minha humilde opinião, o Marcelo, né, da forma que ele vem contribuindo ofensivamente pro Fluminense, é um cara que é muito difícil de deixar de fora, porque você não perde. Eu não acho que o Fluminense segure SG, mas o Marcelo ele apoia muito, né? Um jogador que apoia. Vai pegar um jogador que é o Lucas Barbosa, que cede desarme, então eu acho que ele vai pontuar com os desarmes, com as finalizações que ele sempre faz. É um jogador que está dando assistência, que está finalizando. E aí que é o ponto. Se o Fluminense pega esse SG, a chance do Marcelo fazer uns 12 pontos não é pequena. Então, na minha opinião, o Marcelo é sim ali uma das melhores opções. E aí, cara, fica muito a dúvida da segunda, né? É o Piquerez, é o Vina, né? Eu acho que todos esses aqui são muito bons, né? O Arana é um dos mais caros. Eu vou deixar em aberto, porque eu acho que você tem opção, né? Como eu falei, você tem opção. Você não quer colocar o Arana? Cara, beleza. O Arana é um jogador que vem se destacando, né? Jogando em casa, fazendo boas pontuações. Eu acho que vem desarmando, vem fazendo gol, vem fazendo assistência. Mas eu acho que você tem boas opções, né? Dentro desse ponto. O João Pedro se destacou agora no meio de semana e tal. Piquerez, por exemplo, né? Custa mais barato um pouquinho e vem fazendo ali algumas pontuações, segurar o saldo de gol. Mas a princípio, né, o Arana, para mim, dentro dessa defesa, é uma defesa que é difícil não contar com o Marcelo e com o Arana e o Gomes. Aí você tá vendo, ó, que só na defesa a gente já gastou muito. Por isso que é importante você dar uma segurada ali na hora de colocar seu zagueiro e principalmente seu goleiro, porque o técnico também vai ser importante. Aí no final, ó, tem 82 cartoletas e a gente ainda tem
9 posições para a gente entrar. Sendo que dessas 9 posições, né? Calma aí, deixa eu tirar aqui. Dessas 9 posições que a gente tem, alguns aqui já são, de certa forma, mais unânimes. Não, unânime eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas são mais favoritos. E aí, pessoal, que tal o ponto, né? Por exemplo, tá? Quando a gente olha o Bahia jogando fora de casa, por mais que o Bahia seja esse time super ofensivo, você vai pegar o Bahia, né, jogando fora de casa. Cara, o Bahia levou 2 participações em gol de meias em todos os jogos que fez fora de casa. Contra o Botafogo, a gente teve 2 meias ali fazendo, né, tendo participação em gol, que foi o Marlon Freitas, teve, acho que ali o Jefinho, né, mas o Jefinho jogou mais no meio, né, aqui no Cartola ele tá como atacante, mas jogou mais no meio. Quando a gente pega contra o Vitória, o Mateuzinho fez gol e deu assistência, e contra o Inter você teve gol do Fernando e assistência do Bruno Henrique, né? Então assim, é um time que acaba sendo mais fragilizado no meio de campo. Então hoje, né, com o que vem acontecendo e tal, é difícil você não pensar no Scarpa como ali uma das opções, né, fortes desse meio campo para a rodada, e o outro, obviamente, né, que tem ali o Arias. Então você já vai gastar também uma bagatela, e o Arias, né, se não corresponder, você já vai perder cartoleta. Então, esses dois aqui são super favoritos para a rodada. E aí a gente tem outras opções. Por exemplo, no Fluminense, o Ganso, que é um jogador que vem participando em alguns jogos aqui de participação em gol, com gol, assistência, né? É um jogador que bate escanteio, né? Tem esses pontos. Zarate, custa 8, precisa de 3 para valorizar. Cara, tá sempre fazendo uma médiazinha básica ali na casa de 2, 3, né? Teve um jogo que fez 8.9 e parece que nesse jogo agora contra o Bahia ele vai jogar mais à frente, como se fosse um meio atrás dos atacantes. Então acaba sendo um nome ali também interessante para a rodada. E aí a gente tem outros nomes, né, dentro desse ponto. Então, por exemplo, Bragantino, né? Eu tô até pegando aqui minha cola, e eu não quero falar muito disso, porque como eu vou disponibilizar para quem tá lá no grupo da degustação esse ponto, eu acho que vale a pena vocês olharem. Então, olha só, o Bragantino também é um time que cedeu, né, 2 participações em gol aí nos últimos 3 jogos que fez fora de casa, né, 2 de forma recorrente em 2 jogos. Então você tem o Cristaldo, o Vitória você tem o Mateuzinho, né, que também, em casa é um time muito pro ataque, né, pegando um Atlético Goianiense, apesar de eu não gostar muito de colocar ali no confronto de 2 times que são, né, nivelados por baixo. Arrascaeta e De La Cruz, né, muito fortes aí para a rodada. O próprio Ganso, como eu falei, o Zaratio. Aqui o Botafogo é um time que também cede, você tem o Coronado, você tem o Garro. Cruzeiro, outro time também que adora ceder para participação em gol para meia, tem o Lucas Moura. Cap, também um time que tem uma recorrência boa de ceder participação em gol. Você tem ali o Pochettino. Inter, você tem o Alan Patrick e o Maurício. E aqui você tem o Veiga, né? Mas, no final das contas, eu acho que a gente consegue dar uma... Deixa eu botar aqui que minha coluna começou a doer. A gente consegue dar uma limpada. Então, assim, cara, vamos pegar aqui dos nomes. Lucas Moura, custa 16. Alan Patrick, também custa 16. De La Cruz, 14. O Veiga, 11. O Veiga é o mais barato, né? O Arrascaeta, 11. Também super barato. Super barato. Cristaldo, 10. Pochettino, 9. Mateuzinho, 8. O Garro custa 7. Eu acho que pode dar certo, né? Dentro desse ponto. Coronado, custa 6. O Coronado tem uma boa opção aqui.
próprio Gerson, né, que está jogando mais avançado, né? Você vê que nos jogos ali no jogo que ele fez, ele jogou avançado, fez 10.9. Então, também é um jogador ali interessante. Então a gente tem boas opções ali, né, de meio campo, bastante opção, né? Aí a gente está pegando e acabou que não pegou o Scarpa e nem o Arias. Pegou. Ó, olha a quantidade de meia, né, que a gente tem como boa opção, né? E aí o grande ponto é que o Lucas Moura nunca jogou. Aí custa 16, 4 para valorizar. Eu não acho que seja impossível, tá? E eu também não sei se é esse 4 aqui, né? Ele nunca jogou, sei lá, tô achando estranho. Alan Patrick também, outro jogador que nunca jogou, custa 16. Então, é uma rodada que a gente tem que pensar. Por exemplo, o De La Cruz é um jogador que faz uma média básica, vai fazer seus 6 pontos. Então, é um jogador bom, só que custa 14. Né? Então, se você já está com Scarpa e com Arias, você tem que entender ali qual é o equilíbrio que você vai ter que pôr na balança. O Veiga, por exemplo, o Arrascaeta custou 11, né? Mais barato que o De La Cruz. O Arrascaeta tá entregando nada, né? Mas é aquilo, né? O Cristaldo, por exemplo, custa 10, precisa de 4 para valorizar. Também é um jogador que veio ali de 2 pontuações legais, mas agora, né, nesse finalzinho aí, no último jogo não rolou nada, nesse jogo do meio de semana também não. Pochettino custa 9, precisa de 7,69 para valorizar, né? Mas vem ali entregando algumas boas pontuações. Então, no final das contas, você tem que entender aí qual é o equilíbrio. Eu acho, né, um meio super interessante você fazer uma dobra do Galo, né? Ou você colocar o De La Cruz. Né? Então, assim, a gente está com pouca cartoleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 56. Né? Então, esse daqui é o grande ponto. Para a gente pensar em como que a gente vai... em como que a gente vai colocar, né, os nossos pontos. Aí tem que depois dar uma pensada, né? Porque realmente é uma rodada aí que você tem jogadores bem caros e que isso pode acabar impactando diretamente. Bom, vamos lá pro ataque. Cara, ataque Galo. Eu acho que o Grêmio tem uma boa chance de ataque, né? Meteu 4 em casa, eu acho que vira um pouco. Vitória também. Fluminense, Flamengo. Aqui, eu acho que o Wesley tem um pouquinho, mas fugiria disso. Aqui acho que pode ter alguma opção. Aqui você tem o Lucero. Aqui você tem Borré e o Valência. E aqui acho que vai ter Rony, Estevão, essas coisas. Aí, pessoal, eu não acho que o Grêmio vai jogar com o Galdino e o João Pedro Galvão. Tá? Não sei como que o Grêmio vai entrar em campo. Né? Até porque, se bem que o Galvão deve jogar, né? O Galdino pode ser que entre ali o Edenilson, mas você tem o Soteldo, que não custa muito e é um jogador que vem fazendo ali umas médias boas, inclusive, né, fez um bom jogo, né, nesse meio de semana. Aí você tem o Cano, que fez uma boa pontuação, custa 10, para valorizar precisa de 7, só um gol, acho que aqui está dentro do custo-benefício. Caleri também precisa de pouco para valorizar, acho que tem chance aqui de fazer gol. Pedro precisa de muito para valorizar. Paulinho e Hulk, né, cada um custando 13, 14, também com uma pontuação bem elevada ali para a questão de valorização. E aí você tem ali as opções, né? Fluminense, né? Marquinhos é um jogador muito bom, Keno também, Lucero, né? Acho que pode também funcionar. E aqui por parte do Palmeiras, se você quiser arriscar num Rony, por exemplo, o Rony custa 6,65. Né? Se você quiser dar essa equilibrada, Estevão também custa barato. O Estevão é um jogador que vem fazendo uma médiazinha básica. Agora sem o Endrick pode acabar tendo mais alguma chance. Né? Então acho que no final são esses atacantes aqui que acabam, né, tendo chances ali, né, de serem favoritos e que podem fazer a diferença. Se você quiser ir com ataque, que provavelmente vai ser um dos mais escalados, você provavelmente vai ficar sem cartoleta. A gente está falando de 16 aqui, né, sobrando, né, para você colocar ainda 4 posições. Né? 16 aqui a gente está falando de 4 cartoletas por posição. Eu acho muita coisa. Né? Então, assim,
dentro desses pontos, a gente tem que entender. Se você tá sem cartoleta e precisa dar uma arriscada, mano, bota dupla Keno e Cano. Porque, cara, são jogadores ali que tem grande chance de ir bem. Marquinhos, por exemplo, também é um jogador muito regular, né? Precisa de muito pouco para valorizar. O Keno precisa de peanuts para valorizar. Fez um puta jogo no meio de semana, ó, já vem fazendo ali boas pontuações básicas. Então, você botar o Keno e o Cano ali, você vai gastar, 18 cartoletas, né? Pouco. Mas, assim, é difícil, tá? Não é fácil a gente tomar essa decisão. Porque a gente tem pouca cartoleta e talvez a gente tenha que mexer um pouco, né? Talvez não ir com Arana, né? Como eu tô falando, se você não tem muita cartoleta, né? Dá aquela relaxada ali nesse quesito, tá? Mas assim, obviamente que você tem Paulinho e Hulk como grandes nomes, né? O Paulinho muito mais regular, o Hulk vem fazendo ali pouca coisa, né? Ali uns 7 pontos e alguma coisa, mas mesmo se você colocar o Paulinho e o Hulk e o Cano, ainda vai sobrar 18 para 4, é muito pouco, né? Então vai ter que pensar bem aí como que vai montar esse time. Então, se você for com o Marcelo ou Arana, né? Pode tirar o Arana e colocar outro. Mas assim, de coração, eu acho que o Cano tem que estar, tá? Eu acho que dentro desse time aqui, você economiza com outros nomes e tal, mas eu acho que o Cano, ele é um jogo muito bom para ele. Mas o Cano tá mal, isso, aquilo. Cara, mas eu acho que é um jogo muito bom para ele. Eu acho que é uma rodada cara, né? Uma rodada ali que um time bom, né, tá custando ali na faixa de 140 cartoletas. Então, para quem tá com pouca cartoleta, né, esse time aqui é um time que eu arrisco até mais. Você vê que ele já tá com 115, né? É um time perigoso. O outro time, deixa eu até ver aqui, ó, que é o time oficial lá do plano, que é o mais equilibradinho. Ele tá com um pouquinho mais de cartoleta, mas também não tá bombando, não. Ó, o Squad, ele tá com 121 cartoletas, né? Então, ajuda um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, tá muito baixo. E da galera que eu acompanho aqui, né, que eu acabo acompanhando, seguindo, cara, o cara que tá melhor aqui na minha liga, um dos melhores da minha liga, né, que tá com 430 e tantos pontos, tá com 125 cartoletas, né? Então a galera que tá bem, tá entre 125 a 130. Então assim, cara, tá ruim pra geral, tá? O negócio tá brabo pra geral. Então, mas no geral ali, essa galera ali tá flutuando ali entre 124, né? Então, tem que saber escolher. Então, por exemplo, esse que tem 115, tem 7 a menos, você tem que saber escolher. Aí é o que eu falo, cara, o que dá pra fazer é você economizar, né? Onde você economiza? O técnico. Cara, posso economizar até algum técnico aqui que vale a pena eu pensar? Você vê que o técnico tá tudo caro, né? O Petit, por exemplo, porra, talvez, né? Aí Jair Ventura já não vale. Cláudio, né? Então, assim, talvez o Carpini, mas o Carpini custa já quase 8, né? Então, assim, é a questão do equilíbrio. Então, por exemplo, vai sem o Pedro, né? Vamos dizer que você vai sem o Pedro. Você pode colocar o Tite. Você vai sem o Hulk, coloca o Milito, né? Então, assim, o Diniz custa barato. Então, o Diniz é um nome bom. Às vezes você pode abrir mão do Cano para botar o Diniz. Goleiro, não tenho dinheiro. Cara, bota o goleiro mais barato. Aí não tem muito o que pensar, né? Nesse ponto não tem muito o que pensar, O Anderson custa 3,28, né? O Lucas Arcanjo 3,43. Cara, é a falta de grana. Vai acabar impactando. Por isso que eu falei, deixa o goleiro por último. Vai colocar o zagueiro. Cara, é onde você vai ter que chutar o balde, né? Então assim, tô com um zagueiro caro, bota um zagueiro do Fluminense, né? Dá esse tiro. Porque senão não tem como, cara. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá? Não adianta. Então, por exemplo, o Vitão custa 4,63, né? Então, já é um aqui que você gasta menos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Se a gente for colocar... Vou colocar o Manuel, que eu não sei se vai jogar, né? Que é do Fluminense. Vamos dobrar ali a zaga do Fluminense.
e eu vou colocar um Rocher, né? Nessa brincadeira. Pô, beleza, ó, já sobrou 27. Não é muito, mas também não é pouco. Aí, cara, é aquela coisa, dá pra você brincar. Ah, eu quero colocar o Pedro e vou colocar o Paulinho, né? Aí, pô, já não vai dar. Então, assim, vai ter que economizar, mano. Não tem muito pra onde correr. Se você tá com pouca cartoleta, não tem muito pra onde você correr, entendeu? Não adianta tentar forçar a barra que não vai ter muito o que fazer. Aí é o que eu falei. Pô, o Arana é um puta jogador, mas custa muito caro. Então dá aquela equilibrada. Mas aí o importante é você cercar. Por exemplo, coloquei o Vina, né? Se eu coloquei o Vina, eu posso cercar pelo menos o SG do Arana e eu coloco o Fux. Entendeu? Então eu dei uma cercada no SG do Arana, né, nessa brincadeira. Se você for sem o Cano, por exemplo, você pode colocar o Diniz aqui para dar essa cercadinha. Aí aqui você pode, de boa, né, colocar o Hulk com o Pedro, porque o Cano aqui, de certa forma, ele está cercado. Né? Então você está gastando mais ali, o Cano está cercado aqui. Então o que você pode fazer é colocar um goleiro mais barato. Não vai dar para colocar o Everson, né? Mas aí você bota ali o Rocher, né? Que custa barato. Só que ainda assim ele não está dando, né? Dentro dessa composição de 115 cartoletas. Se eu pegar aqui atacante, né? Meio campo, no final você pode colocar ali um batalha, né? Assim, para dar um tiro, né? Mas não é o ideal. Por isso que eu falei, o ideal é você ver qual é a melhor composição. Então, por exemplo, pô, eu tenho o Paulinho, eu tenho o Hulk. Pô, será que funciona eu colocar o Cano aqui e aqui eu coloco o Milito? Quanto que sobra, né? Aí acho que já sobra um pouquinho mais. Ó, o Milito custa 9,50, já sobra 7. Entendeu? Então tudo isso, cara, é uma questão de você conseguir fazer um equilíbrio das coisas. Né? Então, quem não tem dinheiro, no final das contas, vai ter que fazer esse equilíbrio, tá? E aí, se você tiver um pouco a mais, por exemplo, se tivesse 120, se tivesse 125, né, você teria 16 para colocar ali, né? Então, tudo isso é um equilíbrio que você vai ter que pensar na hora de você montar esse teu time, tá? Mas eu acho, né, como eu falei para vocês, eu acho que tem boas opções, né? Eu acho que, tem muita chance ali do Fluminense. Então você fazer uma dobra ali de Cano com Keno, né? E aí, dá uma cercada, bota o Paulinho, por exemplo, já tá com Scarpa. Aí aqui você vai, ó, e coloca... Cadê? O Zarate, que custa 8. Aí já sobra 3, entendeu? Dentro desses 3, talvez você abra mão aqui, né? De, sei lá, vou abrir mão pra caramba aqui do goleiro. E aí sim, vou colocar o Arana, né? O problema do Arana é que custa 14, né? Então tem esse ponto. Mas dá, cara, dá pra você fazer ali uma mexida e conseguir, né, encontrar ali a melhor composição para o teu time, dependendo de quanto você tem. Mas é que eu falei para vocês, eu acho que o Cano é um jogador que você tem que ter, né? Acho que você tem que cercar esse Fluminense, esse ofensivo do Fluminense, que, cara, a chance do Fluminense meter 2, 3 gols é gigantesca. Beleza? Então é isso, galera, tá? Terminamos aí, falamos de vários jogadores, o vídeo até ficou bem grande e espero que vocês tenham curtido. Bom, galera, chegamos ao fim aqui do vídeo, né? Então vocês já estão conseguindo entender mais ou menos. Então, rapidão, porque o vídeo já ficou longo. Deixa o like, comenta, entra no grupo da degustação e entra no grupo das apostas. Nas apostas você pode concorrer a várias bancas grátis, ainda botar muito dinheiro no bolso com os nossos greens. No grupo de degustação você vai entender um pouco melhor sobre a metodologia, né, que eu aplico, né? E acho que isso vai te transformar, vai fazer com que você chegue em outro patamar dentro do Cartola. Né? Nas apostas, a gente vai lançar um curso em breve que também vai trazer para você bastante, né, conhecimento e aquele like, comentário para você dar aquela ajudada aí pro Pardal. Demorou? Tamo junto, boa sorte a todos e um excelente fim de semana.